Final está com estabilidade. Agora foi. Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Papo Reto. Afinal de contas, houve ou não um holocausto em Barbacena? Nós estamos recebendo aqui hoje para falar conosco sobre esse e outros assuntos, inclusive sobre o Museu da Loucura. Nós estamos recebendo aqui o psicólogo, psicanalista também, doutor em psicologia social pela UFMG, fez o doutorando em sanduíche na pós-graduação em antropologia médica pela Universidade da Espanha, não é isso? O doutor Rinaldo, que está aqui conosco. Rinaldo Conde, seja bem-vindo. Um grande prazer estar com você aqui. Estamos também recebendo a psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduada em gestão de recursos humanos e foi coordenadora, ou atualmente coordenadora do CAPS, do Centro de Acolhimento DST-AIDS. Ela também já foi secretária de saúde aqui em João Monlevade. Poliana, seja bem-vindo, muito obrigado. Né? E estamos recebendo... Só uma correção aí, Eliseu, eu fui coordenadora, hoje eu sou técnica da saúde mental. Exatamente, ela foi coordenadora da saúde mental no Sésamo, não é, Poliana? O Sésamo foi um dos primeiros equipamentos da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. E estamos recebendo aqui também a nossa amiga Lucimar, que está falando conosco lá de Barbacena, Minas Gerais. Ela que é graduada em pedagogia, especialista em psicopedagogia escolar e gestão de recursos humanos. E ela também, atualmente, é coordenadora lá do Museu da Loucura, além de estar no NEP. Você é coordenadora lá no NEP também, né, Lucimar? Seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer enorme estarmos falando sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, um tema que desperta muito a atenção das pessoas. E eu vou começar logo com o Rinaldo. Rinaldo, boa noite, né? Afinal de contas, Rinaldo, o que é a loucura? Ô, Eliseu, boa noite, Lucimar, Poliana. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão bacana, tão instigante, né? E, bom, você já começa com uma Começando o papo reto aqui, viu, Reinaldo? Aqui o papo é reto, viu? Lucimar e Poliana, não tem meia volta, o papo reto. Certo, bacana. Vamos lá, loucura. O que é essa tal de loucura, né? É importante a gente começar um raciocínio dizendo que a loucura ela tem vários entendimentos ao longo aí do desenvolvimento da nossa humanidade, vamos dizer. Né? Então a gente tem, eu vou ser bem sucinto em 3 fases, né? A gente tem na Idade Antiga, lá na Grécia Antiga, Idade Antiga não, na Grécia Antiga, Idade Antiga também, uma concepção da loucura como algo próximo do divino. Né? Então, o Aristóteles e alguns dos seus próximos ali, eles consideravam que as pessoas normais, as pessoas que tinham um padrão de vida mais ou menos parecido, eram aquele padrão, né? Mas as pessoas que tinham devaneios, que pensavam e funcionavam diferentes, elas eram pessoas que tinham uma comunicação direta com Deus, né? Então, a própria origem da palavra entusiasmo, né? Entusiasmado, enteos é em Deus, né? Então, entusiasmo vem daí. Então, os gregos consideravam, né, aqueles oráculos, as pitonisas, né, que eram sacerdotisas ali, que as pessoas iam buscar aconselhamento para saber um pouco mais de si, do futuro. Na verdade, se a gente fosse colocar para hoje, né, nos nossos códigos nosológicos, seriam os esquizofrênicos, né, seriam os loucos que a gente tem aqui nos nossos tratados de loucura, de psicopatologia. Né? Um pouco mais tarde, os loucos começaram a ter uma perseguição mais pesada, né? Eles foram era vislumbrada a loucura como algo meio maléfico, meio diabólico, né? Então, os loucos eram dos primeiros a irem para a fogueira, porque eles não diziam coisa com coisa e não estavam mais com Deus, né? Então, a perseguição na idade medieval foi muito forte. E já mais próximo da gente, né? Com a consolidação do capitalismo, a loucura passa a ser algo
nada bem visto na sociedade, porque o louco, e isso o Basaglia vai discutir muito, né, nos trabalhos que ele fez, e como precursor da reforma italiana, que influenciou a todos nós, né, boa parte do mundo ocidental em especial, Basaglia vai atentar para isso, que quando o nosso sistema capitalista começa a perceber, né, que o louco não consegue ter um tempo e espaço tal qual a gente espera, ele é uma pessoa também que não fica legal para a gente considerar como uma pessoa plena, como uma pessoa razoável, né? Aquela que tem razão. Então, a loucura, a partir daí, né? A partir do louco que devaneia, que delira, para nós, atualmente, é uma pessoa que, de uma forma subliminar, né? A gente tem essa exclusão quase que intrínseca, né, atualmente, por causa de um sujeito que meio que não presta para o trabalho, né, um sujeito que não produz tanto. Então, em síntese, só para a gente começar a nossa discussão, e só um outro detalhezinho, Eliseu e colegas, eu faço essa discussão, né, na minha pesquisa sobre reforma psiquiátrica lá, que eu estudo, em especial, o pensamento de Franco Basaglia. Basaglia fala de uma palavra latina, né, lá dos tempos do Império Romano, que é uma expressão, na verdade, que é o aberrare delira, né? Ou seja, aberrar, né? Aberrare seria sair fora, delira da linha, né? Então, eram Como medidas. aberração, alguma coisa ligada a uma aberração, coisa parecida, Rinaldo? Acaba que a aberração passa por aí também, né? Mas o aberrare seria sair fora, né? Era uma linha de medida para eles fazerem as plantações lá nos campos, né? De plantações lá do Império Romano. Então, aquele que não tinha condição de ir na linha o tempo todo era um cara que era fora da linha. Então, o aberrare delira, depois o delira, numa fusão aí de palavras, virou essa pessoa que não presta para fazer esse tipo de trabalho. Um alienado, então. Fora, o de fora, o Sim, alienado. é o de fora, é o que não sabe andar no normal, né? É o fora do normal. E nessa Mais ou pesquisa, menos. Rinaldo, você fala, né, do seu doutorado, essa pesquisa, conta um pouco para a gente, depois a gente vai voltar nisso aí. Essa questão eu quero te ouvir mais aí sobre a sua pesquisa. Mas como que foi, o que você pesquisou exatamente no seu mestrado e lá também no seu sanduíche, né, que a gente fala mestrado de sanduíche, que você faz na Espanha. Isso, o meu mestrado foi essa parte, né, que eu estudo Franco Basaglia, foi na minha dissertação de mestrado, né, que se chama O Pensamento de Franco Basaglia. Agora eu meio que mudei, porque a gente está fazendo a edição de um livro de tempos depois, né, a gente resolveu, depois de algumas discussões com conhecidos, com alunos, a gente resolveu publicar. Então, o título atual é O Pensamento de Franco Basaglia, da saúde mental triestina a um passeio visto por um brasileiro, né? Que foi o meu período lá que eu fiz um estágio voluntário lá em Trieste, né? Então Sim. eu conto essa história de Basaglia, da formação do que a gente chama hoje de tradição basaliana, né? Começou lá em Gorizia, e aí eles não conseguiram fazer a reforma do jeito que eles pensavam, então eles se demitem, todo mundo se demite, os psiquiatras, os enfermeiros, principalmente, né, que eram as equipes que tinham mais profissionais, principalmente enfermeiros, né, eles se demitem e dão alta para todos os pacientes do hospital. Então foi literalmente uma loucura, deu uma convulsão social danada e tal. Depois ele vai para os Estados Unidos, depois para Parma e depois, por fim, Trieste. Então eu faço esse percurso basaliano, né? E não sabia de nada quando eu fui para a Itália, sabia muito pouco, tinha visto alguma coisa aqui do Amarante, do Manuel Desviar, que é um grande nome da Espanha também, de reforma, e aquele livro do Basaglia, famoso, né, A Instituição Negada. Sim. Só que lá eu vi na prática, né, eu procurei rodar bastante o sistema de saúde mental e acaba que eu fui para a saúde coletiva lá também, porque o trabalho de rede deles é um trabalho muito forte, conta muito com a comunidade, com instituições, com ONGs, né? E aí eu dei, no final dessa pesquisa, eu dei um testemunho do meu tempo lá. Eu fiquei de 8 para 9 meses lá na Itália, e aí eu vim para cá, vim pensando que dava para fazer
mais ou menos o que eu vi lá aqui, mas são realidades diferentes, a gente não pode pensar que é possível fazer esse transplante ou essa importação, porque cada país, cada localidade tem a sua peculiaridade, a sua população, né, as suas características político-culturais e tal. Mas, enfim, continuei, vim para Monlevade trabalhar com saúde mental, né? Desde essa época, trabalhei com Poliana, né? A gente se conheceu ali, conheci a equipe do Sésamo, e continuei trabalhando, né? E dando aulas. Depois de um tempo, entrei para a academia para fazer esse trabalho com saúde mental, e aí fui fazer meu doutorado, né? No doutorado eu descobri lá na Itália o acompanhamento terapêutico, né? Que é uma vertente, como a gente pode chamar de uma clínica a céu aberto, né? Em que a gente não atende os pacientes nos moldes tradicionais. Então a gente sai para a rua com eles, vai ao teatro, vai numa padaria, vai ao banco, vai na casa dele quando ele não está bem, né? Quando ele não está legal. E aí eu peguei isso que eu aprendi lá com os italianos, mas que depois que eu fui estudar é uma coisa muito mais nossa aqui, muito mais latina do que italiana, né? Nesse sentido. Realmente, o Brasil, Rinaldo, no Brasil parece que essas inovações elas caem mais, elas são mais interessantes. E eu observei isso no doutorado, foi a crítica que o Machado de Assis faz no alienista. Eu acho que uma coisa genial. Mas aproveitando, Poliana, boa noite. Boa noite. De você, eu acho que o Denison Silva, o companheiro que está aqui falando lá de Belo Horizonte, ele deixa uma questão importante. Eu quero ouvir de você duas coisas, Poliana. Uma é como foi aí essa história do Sésamo, né? Do Sésamo, hoje um CAPS, e essa questão que o Denison nos traz, que eu acho que está sendo uma questão bastante colocada hoje pela sociedade de uma forma geral e pelos trabalhadores da saúde mental, que é a saúde mental nessa quarentena, nessa pandemia. Então, eu gostaria de te ouvir nesses dois aspectos aí. Boa noite a todos. Então, o Sésamo, né, é um serviço de saúde mental, um dos primeiros, né, dos serviços de saúde mental que o Brasil teve. E quando eu fui para a gestão do Sésamo, na época, em 2000, estava acontecendo, né, na esfera federal, uma reorganização desses serviços. O Sésamo, até então, ele não era credenciado enquanto um CAPS, ele era um serviço de saúde mental, né, começou em 89, uma equipe muito bacana, começou ali atendendo essa população, né, atendendo os pacientes, e durante muito tempo eles construíram uma história muito bonita, muito interessante. Mas chega um momento político, né, que precisava de ter essa organização mesmo, e o governo federal, ele estava credenciando os serviços de saúde mental, credenciando os CAPs, né? E aí, nós fizemos um projeto, mandamos para Brasília, o CAPS foi credenciado, fizemos as adequações, e hoje, né, o CAPS tem funcionado, né, como se colocou muito bem, né, em tempo de pandemia, a saúde mental, as pessoas têm questionado muito isso, né, como ficar a nossa saúde mental em tempo de pandemia. Mas, então, o Sésamo, né, ele tem esse percurso aí, né, ele tem uma trajetória muito interessante, ele tem uma história de luta mesmo para o portador aí de sofrimento mental, com a saúde mental, e chegou um momento que ele teve esse credenciamento, né? A partir do momento que você credencia o serviço, ele também começa a ter alguns aportes ali para poder fazer melhorias, para poder trabalhar mais ali com atenção básica, o matriciamento, né? As equipes, na época, ainda era PSF, né? Hoje é a Estratégia de Saúde da Família. Então, nós começamos com algumas supervisões clínicas institucionais, e nós conseguimos, na época, montar toda essa estrutura de acompanhamento, não só dos pacientes do município de Monlevade, mas também na nossa rede de assistência, né, que contemplava alguns municípios. É um serviço regional, né, Poliana? Você podia explicar para a gente como que... Pois durante um tempo, ele teve esse papel mais regional, né? Mas com a regionalização da saúde,
a área de abrangência dele foi diminuindo. Então, por exemplo, a gente tem aqui no nosso entorno, né, alguns municípios, em torno de 5 municípios que Monlevade é referência, porém, nós já temos, dentro desses 5 municípios, municípios também que criaram CAPS. Então, antes, vinha tudo para Monlevade, né? Pacientes, por exemplo, de São José de Goiabal, vinha com a referência para Monlevade. Então, hoje, com essa regionalização, então, o modelo, né, ele mudou um pouquinho. Essa área de abrangência mudou um pouco. Então, hoje, né, nós atendemos o município de Monlevade, Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba, Nova Era e Prata. São Domingos do Prata. Porém, São Domingos do Prata também tem um CAPS hoje. Nossa. E aí, Nova Era também referencia paciente para São Domingos do Prata. Né? Então, a gente diminuiu um pouco essa área de abrangência, né? E lá no início ainda, a gente atendia São José do Goiabal, Catas Altas, vinham vários outros municípios referenciados aqui para o SESM, Serviço de Saúde Mental. Hoje não, hoje está mais reduzido. Por quê? Em função mesmo da criação dos vários CAPs, né, no Brasil inteiro. Aqui nós somos CAPS 2, né? Então, hoje a gente atende esses municípios. E o CAPS 2, o que é CAPS 2? O que significa isso? Isso, nós temos aí, né, o CAPS 1, que vai de acordo com a área de abrangência, com o número de habitantes. Sim. O CAPS 2 e o CAPS 3. As 3 nomenclaturas em relação à área, ao número de habitantes, né? Então, tem toda uma portaria que tem a regimentação para a montagem dos CAPS. Temos CAPS aí, CAPS I, que é para o atendimento infantil, mas Monlevade não tem o CAPS I, e o CAPS AD, que é para o atendimento de álcool e drogas. Né? Hoje, o Monlevade, ele tem só o CAPS 2, que funciona, né? O CAPS 2, ele não funciona em regime de 24 horas, o CAPS 3 já funciona em regime de 24 horas, que é um problema que eu, pelo menos, enquanto técnica da saúde mental, eu acho que é um problema, né, muito, muito sério, eu acho que é algo que a gente tem que pensar, porque quando o paciente está em crise, né, não adianta fechar a porta do serviço e mandar para casa, ou falar assim, por falta de recurso, a gente continuar com a internação psiquiátrica, né, que é o que acontece muito, final de semana, feriados prolongados, né, isso é um problema que a gente enfrenta, porque o serviço fecha, e aí, para onde que você, né, o que você faz com o paciente? E nesse momento, Paulina, você vê que a demanda aumentou nesse momento de pandemia, permanece a mesma coisa. Aí eu gostaria, Reinaldo, que você falasse isso também, sobre a questão do consultório, da clínica particular. Vocês viram que houve um aumento de demanda, né? Como é que está essa situação especificamente nesse momento? Lá no Sésamo, né, eu não percebi esse aumento de demanda. Por quê? Como que está o funcionamento lá hoje? Nós temos uma equipe, né, que alguns profissionais estão afastados em função da questão do Covid, ou por idade, ou por alguma questão de saúde, né? Então, existe uma escala de plantão com os técnicos, e nós temos hoje, trabalhando nesse período de pandemia, 2 psiquiatras, um fica na parte da manhã, o outro fica na parte da tarde. E os psicólogos e uma TO alternando os plantões, certo? Então, a gente atende hoje os casos mais de urgência. A medicação, a parte da farmácia de medicação, de enfermagem, liberado, o paciente vai lá, busca o remédio, busca a receita, mas para o atendimento com o paciente, a prefeitura, hoje a gente não tem aquela rotina de agenda de paciente, né, como a gente tem no funcionamento normal, de atender o paciente, de ter uma agenda, né, então hoje a gente fica ali disponível para o plantão, chegou uma urgência, a gente avalia, atende, certo? Faz as orientações necessárias e libera o paciente. Paciente em crise, né, ele chega, ele é atendido, mas hoje a gente, se a gente tem um suporte familiar que dê conta desse paciente, ele vai para o serviço todo dia, ele fica ali no serviço, mas ele retorna para casa, em algumas situações, vai para a internação psiquiátrica. Eu percebi mais na clínica particular esse aumento.
tá? Aumenta. Você também aumenta também? Tem esse aumento? Sim. Muito. Ok. Então tá. Ô, Lucimar, né? Vamos ouvir a Lucimar aqui. Lucimar, como é que surgiu essa ideia de criar um Museu da Loucura? Afinal de contas, o que é isso, né? Um Museu da Loucura. Então, boa noite, Eliseu, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. É uma iniciativa bem interessante, e isso foi lá de 1996, né? Na verdade, para a criação do Museu da Loucura, houve uma parceria entre a FEMIG, né, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Sim. através do CHPB, que é o hospital aqui em Barbacena, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Então, teve essa parceria da FEMIG, CHPB, com a Fundac, que na época era a Fundação Municipal de Cultura do município de Barbacena. E interessante, gente, que assim, as duas entidades tiveram, digamos assim, focos, ou melhor, razões diferentes, mas com o mesmo foco. Por quê? Na verdade, naquela época, a prefeitura ela tinha um projeto chamado Projeto Memória Viva. E esse projeto ele previa fazer esse resgate histórico em Barbacena. Então, abordando vários aspectos culturais, né? Por exemplo, no resgate de fazer os tombamentos de casarios, né? Das igrejas, resgate também da parte assim, do patrimônio imaterial, buscando também expressões artísticas, enfim, literárias, e na parte também histórica do museu. Então, quando pensou em estar estabelecendo um museu, por ser, né, aqui em Barbacena, a primeira instituição psiquiátrica do Estado de Minas Gerais, então a Fundac tinha esse objetivo de resgate histórico e trazendo, então, a perspectiva, né, a possibilidade de criar um museu. Tá? Então, esse é o viés da prefeitura. E a FEMIG, ela tinha também o objetivo de estar resgatando a história do hospital, né? Na verdade, desde, aí se a gente for lembrar, né, desde até da vida do Basálio aqui em Barbacena, em 79, foi um momento marcante, né? Um marco aqui histórico mesmo para a cidade, para o hospital, acho que para o estado de Minas, né? E então a visita dele, né? A partir da visita, tem muita documentação, fotos, né? A participação dele no Congresso Mineiro, que foi em Belo Horizonte. Então, tinha uma documentação interessante, que seria importante ter isso resguardado e isso exposto. Né? Então, teve, nesse momento, uma parte importante, só que em 1989 aconteceu uma exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, trazendo todo esse material. Então, tudo que se tinha guardado, né, da parte da saúde mental em Minas e da vida do Basálio foi colocado em exposição. Então, essa exposição foi muito importante, que ela foi citada como assim, um marco, a pedra fundamental. Né? Então, naquele momento, já tinha um material preparado, assim, né, já, de certa forma, organizado, para se montar um museu. Né? Tanto que o primeiro momento pensou em chamar até de Museu de Psiquiatria, né? Trazendo todo esse resgate, e depois, depois da parceria mesmo, né? Aí já estão indo para 96, quando conseguiu unir a FEMIG com a Fundac, né? com a prefeitura, é que, de fato, o projeto museológico foi esboçado, houve a parceria dessas duas instituições e conseguiu-se, de fato, inaugurar o Museu da Loucura, né? Aí vem também, né, o nome, ficou definido como Museu da Loucura. Foi escolhido também dentro do hospital um prédio simbólico. Né? Eu costumo dizer, gente, que aqui no hospital nós temos 2 prédios simbólicos e até muito com uma arquitetura muito bonita, né? uma suntuosidade. Uma que é o pavilhão Antônio Carlos, né? Até isso, em 1986, o pavilhão Antônio Carlos, que foi pensado de virar o museu, né, o Museu de Psiquiatria. Mas, em 96, quando, de fato, o projeto é concretizado, tínhamos também um outro prédio que é significativo, e também uma arquitetura bonita, que é o Torreão, né? A gente chamou Torreão, é onde hoje está instalado
o Museu da Loucura, né? Então, ele foi inaugurado dia 16 de agosto de 1996, né? Então, agora, amanhã, inclusive, né, é a Sim. data que comemora 24 anos de existência do Museu da Loucura. Sim, muito, muito interessante, Lucimar. E no caso, Lucimar, o que é exposto no museu, né? Que tipo de questões, o que se expõe lá no museu, né? Eu estou tentando aqui achar uma figura, uma imagem, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco aí, o que se coloca lá no museu? Vou ver se eu consigo alguma imagem aqui sobre, Tá enquanto a bem. gente fala. Então, gente, o museu, ele, na época, né, quando foi inaugurado, foi o primeiro do gênero no país, né? Foi colocado Sim, assim, o primeiro museu que traz essa história, esse resgate da psiquiatria. Interessante, eu sempre abordo essa questão, né, quando até nós estamos lá no museu, é que o museu, apesar de, claro, trazer uma história mais local, né, que é desse primeiro hospital psiquiátrico do estado de Minas, ele traz uma história que é da psiquiatria, a história da loucura, a história da saúde mental. Porque a gente vê na sua trajetória os modelos, né? O que a gente tem, né? Uma das salas do museu, que é dos panelões, né? Uma imagem também das fotos que eu são consegui a imagem, uma das imagens, né, internas lá do museu. isso, lá da sala do museu, né? Mas então, o museu ele traz assim, dentro desse contexto mesmo de conceituação, essa trajetória, essa história da loucura em geral, né? E através de fotos, né? É um museu, gente, com relativamente pequeno, né? O seu acervo e mesmo as suas salas, né? Não são grandes extensões, mas ele basicamente traz textos, traz fotos, aparelhos como aparelho de eletrochoque, instrumentação cirúrgica, inclusive os que foram usados na lobotomia. E o interessante é que o museu, como eu citei, ele foi de 96, né? E a partir de 96, muito se avançou na saúde mental, né? Inclusive essa Uhum. parte assim, da reforma psiquiátrica, de fato, concretizada, né, no Brasil, a lei, né, a lei do Paulo Delgado, que foi aprovada em 2001, a lei 11.216, né? E então tinha muita coisa que faltava estar no museu, né? Então, em 2014, o museu fechou para uma reforma, então até uma reforma do prédio, né? Importante, necessária, uma adequação e, enfim, até manutenção mesmo, né, do prédio, mas precisava até de avançar nesse conceito histórico, porque até então o museu trazia muito do passado, né, de toda essa trajetória que inicia lá em 1903, né, no caso do hospital em Minas. E aí, a partir dessa reforma, nós inovamos e trouxemos história da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, né? E, de certa forma, trazer o visitante, quando tem a oportunidade de ir lá, de perceber um pouco do que está sendo feito atualmente, né? E do tanto que já avançou. Então, desde 96, quando o museu foi inaugurado, muito já se avançou na saúde mental, muito já se avançou, né, na própria estrutura da cidade de Barbacena, do hospital, né, do CHPB. Então, era necessário que nós pudéssemos oferecer para o visitante algo além só daquele passado, né? Então, lá também nós temos os cartazes, né? Né? O prédio do museu, né? E aí o prédio. É uma suntuosidade, né? Essa É imagem, né? muito bonito, né? É muito lindo. Assim. Então, assim, né? Então, hoje o museu tem também os cartazes da luta antimanicomial, né? E tenta trazer a reflexão também para o momento atual e o que pode ser ainda avançado para o futuro, porque o próprio movimento da luta, a gente já cita, né? É movimento, é algo que está, né, se revendo, se reinventando a cada dia. Então, acho que é isso que a gente tem trazido, né? Um pouco dessa realidade que hoje o hospital ele tem né, um outro direcionamento realmente nessa condução aí para atender o portador de sofrimento mental e para avançar até para outras áreas da saúde, né? Uhum.
Lucimar, tem uma questão, eu acho que até a Roberta está colocando, né, que ela leu, boa noite, Roberta, estamos aqui, né, recebendo a Roberta, ela colocou, né, que leu um livro sobre o hospício que impactou muito, que faz parte da história de Barbacena. Nós vamos discutir um pouco sobre essa questão, mas eu tenho uma questão em relação a imagens que se tem do hospital, que são algumas imagens que estão até no Arquivo Público Mineiro, que é onde se coloca o trabalho que era feito, especialmente sobre a laborterapia. Né? São trabalhos muito interessantes, porque a gente vê um lado das imagens do hospital, que é essas imagens que foram colhidas especialmente em 1961 e depois em 79, né? Quando veio a segunda, vamos dizer assim, denúncia em relação ao hospital. Então, estas imagens não estão presentes, estas imagens sobre esse aspecto, diríamos assim, mais positivo do hospital. Há algum questionamento em relação a isso, ou é porque essas imagens não chamam muita atenção? Você tem alguma questão sobre isso? Fala alguma coisa sobre isso? Olha, na verdade, gente, nós sabemos que até sobre a questão, né, da história, como eu disse, tudo está linkado, né, e tem toda uma forma assim, das outras instituições seguir o mesmo padrão. Então, o que aconteceu? Lá no hospital, né, aqui em Barbacena, ele foi inaugurado em 1903, né, como a assistência aos alienados de Minas e com o Asilo Central, né, um grande hospital que foi até montado no antigo sanatório de tuberculose, que era chamava Sanatório de Barbacena. Então, o prédio foi aproveitado e montou-se, né, o Hospital de Alienados. E aí, em 1911, começa a funcionar as oficinas, né, até assim, seguindo a linha também de uma filosofia, um modelo, né, até assim, mundial, que era das colônias. Né? Então, aqui teve a colônia de alienados, né? Depois até o hospital, acho que passa a ser conhecido como Hospital Colônia, até em função mesmo, né, que passa a ser chamado Hospital Colônia de Barbacena. Então, nessa colônia, de fato, teve, né, grandes plantios, né? Teve até a cultura de... teve como é que eu vou dizer assim, além da parte assim, de agricultura, pecuária, pequenas oficinas, né? Tinha a olaria, que era, né, onde se fabricavam os poros. Então, realmente, a parte de atividade terapêutica também sempre foi presente no hospital desde esse início. Né? Agora, a sua questão, né, Eliseu, você coloca assim, por que isso não está no museu? Né? Na verdade, assim, a parte de olaria, até nós temos o registro, tá? Então, assim, porque no museu a gente falado, né? Às vezes não está exposto, mas assim, por isso tem a nossa mediação também para falar, né? Então, durante a mediação, a oportunidade nós temos de falar que existiam essas oficinas, né? E tinha então lá nós temos até as formas e tijolos dessa fase, né? Que tinha olaria e os pacientes iam para trabalhar na olaria. Né? Então era um modelo de assistência, né? Um modelo que foi implantado no mundo todo, né, das atividades terapêuticas. Nós sabemos, claro, que teve visões diferentes, né, essa laborterapia do início para hoje, né, as atividades terapêuticas têm realmente assim, uma diferença de condução e tudo. Mas é isso, eu acho que eu sempre falo, pelo que eu vejo assim, da história, que é realmente uma trajetória, né, gente? Então, o que acontece? Como está acontecendo com a própria humanidade? Né? A gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, assim, o que se pensava no passado, o que se pretendia, os modelos, eles são refeitos, a ressignificação. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que olhar para toda a história para até não cometer o anacronismo, né? Percebendo os pontos, né, importantes, qual era a política, o social, tudo da época, né? Então, não, claro, para justificar os erros e equívocos, né? Nada disso, muito ao contrário, acho que é para aprender e evoluir, né? Então, assim, né? Respondo, então, acho assim, tem uma parte que fala, mas realmente não tem algo assim. Eu até conheço essas fotos que você diz, né, do Arquivo Público, e que de fato mostra um outro
né, uma outra fase que talvez ninguém saiba, né? Ninguém Isso. não teve oportunidade. Me chamou a atenção, Lucimar, porque, Rinaldo, na época eu estava estudando, fiz um estudo, minha tese de doutorado foi no hospital, e me chamou a atenção esse aspecto, né? Porque a ideia da tese era discutir, a partir, inclusive, de um momento, de do que eu falei do discurso denunciativo, chamei de discurso denunciativo, que foi muito um discurso de jornalistas a respeito do fenômeno, né, do hospital. E quando eu fui olhar, e aí até pegando aqui, quando a Roberta traz, né, que ela leu o livro e ficou impactada com o hospício, enfim, né, com o hospital, colônia, com o manicômio, enfim. E nós tivemos um discurso muito parecido, semelhante, lá no século XIX para XX, né, que foi do Machado de Assis, quando ele traz no Alienista uma crítica ao hospital, que no caso lá era o Pedro II, e depois do Alienista, tivemos o primeiro Congresso Mundial da França, Congresso de Psiquiatria, e me chamou muita atenção isso, me parece que eles ouviram o Machado, né, na época. Fizeram esse congresso e propuseram o modelo colônia. E o Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital modelo, né? Era um exemplo de colônia, que era essa ideia. Obviamente que os CAPs e os NAPs, hoje, eles têm esse processo de terapia ocupacional um pouco semelhante à laboterapia, obviamente com toda a evolução. E aí, Rinaldo, um dos outros momentos, isso aí a gente está falando de 1961, que veio uma primeira grande denúncia, que eu chamo de discurso denunciativo, onde a revista O Cruzeiro que fez essa denúncia. Depois, em 79, nós tivemos aí nos Porões da Loucura, e foi o momento que o Basaglia esteve no Brasil, em Belo Horizonte, e especialmente lá em Barbacena. E nesse momento, o Basaglia, ele diz que esteve num campo de concentração nazista, né? Me chamou a atenção, no museu, um alemão que esteve no museu, eu acho que foi um alemão ou italiano, foi um alemão que esteve no museu e falou que Basaglia nunca esteve num campo de concentração, porque senão ele não teria se referido ao manicômio desta forma. Como que você viu a presença do Basaglia em 79? Obviamente que ele teve uma importância para a discussão da reforma, mas nessa linha do discurso que fazia denúncias sobre os hospitais, em especial o Hospital Colônia. Sim, você mesmo. Você que falou do Basaglia, ele que trouxe. Ele trouxe o Basaglia, então agora se vira com o Basaglia. Então, vamos lá. É sempre uma referência primordial, né? Sim. Mas, bom, essa questão do livro, né, da Daniela Arbex, do Holocausto, ela é jornalista, né? E ela Sim. tem um foco, obviamente, de uma série de reportagens que ela fez lá no jornal Juiz de Fora, Tribuna e tal, e depois ela fez uma compilagem, pôs muitas fotos, ela pegou essa primeira denúncia que você falou da revista do Cruzeiro, o fotógrafo, eu não me lembro do nome dele aqui agora, José, alguma coisa, cedeu o material para... Luiz Alfredo, exatamente, Luiz Alfredo. Isso. Ele cedeu para ela a divulgação e etc. E depois isso deu uma baixada. Então, quando o Basaglia vem cá, no Brasil, né, Basaglia era uma figura muito comunicativa, né? Era um sujeito altão, falante, né? O italiano já fala muito, Basaglia falava mais do que o italiano médio, né? E ele provocava isso, né? Basaglia ia na mídia, ele convoca, né? Isso, Holocausto, isso. Ele convoca lá na época aqui, assim como tinha feito na Itália também, né? Quando ele assume Gorizia, ele faz um estardalhaço ali, e em Trieste, né? Ele era uma figura muito midiática. O pessoal lá na Itália me contou uma vez, eu achei assim fenomenal o jeito que ele chamava a atenção, né? Isso que você falou, assim, me chamou a atenção, nunca tinha ouvido falar dele enquanto figura midiática, desculpa ter te interrompido, e aí eu quero te perguntar exatamente isso, porque me pareceu que quando ele volta de Barbacena, ele faz uma cena, a minha impressão quando eu li, porque o que ele faz? Ele
fala assim, estou deprimido, não quero falar. Poxa, um cara que viveu Trieste, viveu Gorizia, um psiquiatra, chegar em Barbacena e falar que está deprimido e não queria falar, aquilo foi uma cena na sua interpretação? Porque isso está, né? Parece que é um relato da passagem dele, que ele teve no Rio e depois em Belo Horizonte. Também, né? Como que foi isso? Ele era realmente assim, um ator, vamos dizer assim, apesar da seriedade do trabalho dele. Ele era também um ator muito competente, né? Diz que ele voltou de Barbacena em silêncio absoluto, né? As pessoas que foram acompanhando, né, tentaram puxar o Antônio Simone dá esse depoimento. Tentei puxar uma conversa com ele, mas o cara estava muito caladão e tal. E aí ele chega em Belo Horizonte e fala assim, nossa, foi horrível, eu quero uma comitiva de repórteres aqui para fazer uma denúncia, né? E aquilo que eu estava dizendo para vocês, eu achei, só para fazer um link aí, que ele já tinha feito esse tipo de coisa lá na Itália. Basile era um cara muito político, né? Ele trabalhava muito essa questão de contatos, de fazer uma entrada mesmo no campo político, né? Não só no campo clínico, no campo psicopatológico. E ele conseguiu um contato com o presidente da Alitalia, que é aquela companhia aérea italiana, né? E aí ele vai e pega uns 40, 50 loucos, né, lá do manicômio de Trieste, e pediu para o presidente para eles darem um sobrevoo ali, ir de Trieste ali até Roma, dar uma voltinha e voltar para o aeroporto próximo ali, né? E todo mundo fotografando e gente lá esperando eles voltarem e tal. Aí ele dá uma entrevista falando, louco também pode voar, já que vocês falam que eles ficam viajando muito, nós vamos dar uma viagem aqui e tal. Então ele fazia esse tipo de coisa, né? E quando ele fala, eu acho que o alemão, assim, enquanto talvez um sujeito que tenha tido familiares que passaram pelo campo, isso que você falou, eu não sei dessa história, mas obviamente, né? O local, o registro que ele deixa o registro que ele deixa no caderno de visitas, né, Lucimar? No caderno de visitas do museu está inclusive escrito em alemão. Eu peguei eu fiz uma foto desse caderno de visitas e pedi uma tradução, né? Final, só eu vou te pedir uma coisa, se você me permite. Eu posso editar o seu nome aí, porque ele está tampando um pouco o seu rosto para que as pessoas possam te ver melhor. Pode. Eu vou tirar o seu sobrenome Bueno, que eu acho que o Ricardo Conde fica bacana. Pode ser? Ou você prefere... Não, tanto faz, o que você achar melhor aí, tranquilo. É só porque está tampando o seu rosto e as pessoas não vão te ver o rosto, tá? Né? Eu acho que ficou melhor. Né? Mas aí você estava... Desculpa ter te interrompido. Tranquilo. Mas aí, assim, é lógico, se a gente for falar de campos de concentração, de holocausto, né, provocado pelo nazismo, é uma dimensão terrível, mais de 6 milhões de mortes e tal. Agora, eu acho que tanto quanto Basaglia, a Daniela Arbex, ela quis fazer isso também, né, dar uma provocada em números também que a gente não sabe direito, talvez nos da guerra a gente tenha até uma noção um pouco melhor, mas são milhões de mortes, né? Aqui tanta gente morreu e tal, e a gente não tem esse registro. Ela fala do cemitério lá, que teve uma iniciativa que parece que não foi para frente, que são acho que 60 mil desconhecidos que foram enterrados ali e tal. Eu acho ela, como boa jornalista que ela fez essa pega à la Basaglia, né, de chamar a mídia para o que ela estava escrevendo, porque ela estava reportando. Né? Então, acho que o Holocausto talvez tenha esse exagero, sim, porque não foram... apesar de que uma vida perdida é extremamente significativo, né? Mas ela chama a atenção porque aconteceu, de fato, em Barbacena, né? Esse tanto de gente que, não só em Barbacena é um ícone para nós, né? Na nossa história, eu não acho que é só mineira, para a nossa história brasileira, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, sim, num formato para nunca mais voltar. Exatamente. Rinaldo, eu estou até colocando a capa do livro da tese, né? Ele está publicado, por enquanto ele está em Kindle, na Amazon, você consegue encontrar já o livro. E aí, só para dar para você dar uma ideia de números, como que foi exatamente, né, o que eu encontrei em Barbacena em relação a essa questão, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas, enfim,
Na verdade, ali nós tivemos 91.753 pessoas que passaram pelo hospital. Dessas pessoas, nós tivemos reinternações. Reinternações somadas, aí está falando de 1903 a 1979, que foi o recorte desse livro. Aí nós tivemos 123.400 reinternações, né, que eu falo de movimentações. Mortes, nós tivemos 19 mil. 19 mil? 19 mil mortes durante esse período. Não foi 60 mil. E aí eu falo que eu peguei todos os 114 livros registrados em Barbacena, fizemos fotos de todos eles, fizemos todos numa planilha, e no final nós tivemos aí 19 mil. Aí até 79. A partir de 79, com informações aí também do hospital, chegou-se aí 79 até esse ano passado, que foi a última informação, né, Lucimar? Nós já chegamos aí em quase 25 mil mortos. Nós não tivemos 60 mil mortes em Barbacena. Né? Então, esse número é equivocado, assim, não tem... Exatamente. Nós temos aí 1/3 do que é posto. E vi muita gente escrevendo sobre Barbacena usando esses outros números, né? Eu acho que assim, de 60 mil mortes, um holocausto e tudo isso. Eu acho que faz um efeito interessante. Aí tem uma outra coisa também, que na época do Basaglia saiu esse, né? Nos Porões da Loucura, do Irã Firmino, mas também saiu esse livro da Mary, que, deixa eu ver se aqui vem a luz. Ele está brilhando muito. Que é Revisitando os Porões da Loucura. Que também ele faz uma relação que eu chamaria do discurso mais crítico sobre os jornalistas, sobre os textos dos jornalistas. Obviamente que tudo teve a importância, eu acho que você trazendo essa questão do Basaglia e me faz reafirmar algumas posições, porque eu acho que o Basaglia deve ter estado dentro do hospital umas 3 ou 4 horas, no máximo, ele não deve ter ficado... Ou se ele, vamos supor que ele chegou de manhã lá e ficou o dia inteiro. Ele deve ter ficado um expediente de 8 horas e veio. Obviamente que esse ato dele teve uma importância. E aí, Poliana, eu gostaria de te ouvir, assim, em relação, né, à importância hoje, como que você vê esse modelo novo, esse modelo novo assistencial, a partir do CAPS, ele realmente traz uma diferença muito grande em relação àquele modelo manicomial que a gente tinha, ou ainda ele tem um modelo, né, de atendimento muito naquele sentido manicomial e só mudou-se o tamanho. Como que você vê isso? Então, primeiro, eu tenho antes de te responder, Eliseu, fazer 2 considerações em relação à Barbacena. Gente, só desculpa, se vocês quiserem interromper, assim, conversando, fiquem à vontade, viu? Aqui o papo é reto, vamos lá. Ah, joia. E faz parte, primeiro, da minha história pessoal, né? Da minha história de vida familiar e da minha história profissional, né? Então, assim, eu tive uma tia-avó que ela esteve internada em Barbacena, né? Justamente nessa época. E ela conseguiu fugir, e a gente não sabe como. E ela chegou aqui em Monlevade, sabe? Sim. E ela chegou muito machucada. Ela era descendente de italiano, né? E o que a gente, assim, os meus familiares falam, não tem muita informação, mas meu avô era comerciante aqui na cidade, e um caixeiro viajante falou, existe um hospital, né? Lá pelas terras de Minas, que trata de pessoas como ela. Hoje, como eu estou na saúde mental, eu imagino que ela teve uma depressão e provavelmente tinha ali alguma crise convulsiva, então ela foi levada para Barbacena, né, nessa época. E aí, ela era muito branquinha, do olho azul e tal, e ela chegou com a pele muito queimada de sol, muito branca, e teve uma perfuração no olho, né? A gente imagina que tenha acontecido alguma coisa, né? Ela chegou realmente bem deteriorada, vamos dizer assim, né? Não só emocionalmente, do ponto de vista psiquiátrico, como também do ponto de vista físico, né?
E como que ela chegou, a gente não sabe, né? Eu tenho até interesse de pesquisar, de entrar mais a fundo, né? Eu e Rinaldo, a gente já conversou sobre isso, de começar a fazer um entendimento melhor. Dá uma tese de doutorado, estudo de caso, esse dessa tia Poliana. Ela foi internada de Barbacena, tem 300 quilômetros. Ela foi internada. Ela foi para falaram pro tio avô, pro bisavô da Poliana, o avô, que olha, tem um hospital bacana lá em Barbacena, que esses doidinhos assim são curados. Leva a sua irmã para lá que ela vai ser curada. Duas categorias, nós temos os indigentes e temos os segurados. No caso da sua tia, ela foi internada lá como segurada. Sim. Internação. Sim. E eu tive um outro momento em Barbacena, que em 2002, se eu não me engano, teve o PNACH, que é o Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, e eu fazia parte da equipe de Belo Horizonte. Né? Eu participava do colegiado de gestão, e aí nós fomos para Barbacena, ficamos lá em períodos alternados, né? E assim, eu fiz visita não só em outros hospitais, como também no CHPB, certo? E quando a gente entra no Museu da Loucura, quando a gente vê ali, né, as peças, quando a gente vê, eu não sei se ainda tem, Lucimar, com certeza, né, tem uma mesa que tinha um buraco assim, né, parecia que colocava as refeições ali e tal, então, assim, eu tive esse momento, né, de visitar o CHPB mesmo, né, no sentido, assim, de fazer essa vistoria, né, então, hoje, né, a saúde mental, eu acho que os CAPs, eles tiveram uma ascensão muito grande na história, né, eles realmente vieram com uma força muito grande, mas eu tenho uma crítica também a fazer, porque não são todos, né, tem CAPs que realmente têm funcionado, mas eu vejo que tem alguns que não funcionam plenamente da forma que poderiam, né, eu acho que os entraves políticos, eles atrapalham muito, porque, primeiro, você precisa de realmente ter técnicos que abracem a causa da saúde mental, né? E abraçar a causa da saúde mental não é simplesmente estar ali dentro atendendo o louco. Eu acho que é você realmente ter uma empatia com essa causa, né? É você saber que, a partir do momento que você está no CAPS, você vai lidar com questões que, inclusive, vão te fazer refletir o seu próprio posicionamento, né? Sim. Vão fazer... O paciente, ele é um espelho seu em algumas situações, né? Então, a gente precisa estar aberto a isso, né? Ter esse entendimento. O CAPS, ele funciona com as oficinas terapêuticas, né? Existe ali, né, todo um aparato para poder dar essa sustentação para o paciente, mas eu penso muito que ainda a gente está com um pensamento ainda muito manicomial, sabe? Não. Porque senão os hospitais ainda não estariam funcionando, né? Já não estariam funcionando. Então, assim, não estou falando, né? Não estou tecendo aqui uma crítica aos hospitais psiquiátricos. A gente sabe, né, que existem algumas internações, né, que o hospital salva os CAPs, vou falar assim, porque são internações, inclusive, sociais, né? Por falta de uma estrutura de política pública do município, às vezes uma residência terapêutica, e aí você vê que a gente cai de novo no viés político, né? Do político ali, porque, assim, se você não fizer a gestão da saúde mental e pensar em todo esse aparato que o paciente, né, precisa, realmente a gente vai ficar repetindo história fragmentada. Ao invés de ser um grande hospital com não sei quantos mil leitos, você vai ter pequenos hospitais, né, pequenos manicômios, com 100 leitos, por exemplo, mas a história está se repetindo, né? Sim. Poliana, eu acho que o que você fala, assim, é fantástico, assim, eu acho que esse é o ponto, é o nó do debate, sabe? Eu acho que você traz uma questão muito importante, eu quero voltar nessa questão aí, mas eu queria perguntar ao Lucimar, você que até nos ouviu aqui discutindo essa questão, e realmente, na pesquisa que eu fiz, eu não encontrei os 60 mil mortos, eu fui para Barbacena, eu vi o inverso, de certa forma, o que foi dito, né? Apesar do caso, Poliana, que você traz, inclusive eu encontrei o registro da internação da sua tia lá num dos livros fotografados, né? Bacana.
Encontrei, por isso que eu te falei, ela estava registrada num livro de segurados, né? Eu tenho esse registro aqui. Então, segurados, nós tivemos 4.900 e poucos segurados, ou seja, a minha pergunta era, afinal de contas, né, quem eram essas pessoas que estavam internadas em Barbacena? E a tese o modo como se cuida das pessoas é o modo que a sociedade se organiza, né? O modo de cuidar é o modo de ser. Aquilo que nós fazemos ao cuidar do outro nos revela muito. E aí, Lucimar, que eu acho que entra uma questão, assim, nesse momento eu não encontrei aquele holocausto em Barbacena, foi o inverso, eu acho que eu comparei Barbacena com Nuremberg, na Alemanha. E o que era Nuremberg? Rinaldo deve saber dessa história que o Foucault nos conta, que havia nau dos loucos, né? Inclusive tem uma estátua muito bonita em referência ao Brandt, que foi o que fez essa discussão, né? Fez a Nuremberg, e lá na Alemanha tem uma estátua em Nuremberg, porque Nuremberg era uma cidade que recebia todos os loucos que eram escorraçados das outras cidades. E aí eu falo que Barbacena deve ter o orgulho de receber os loucos de todos os gêneros e lugares, inclusive da nossa cidade aqui, que recebeu alguns. E não um campo de concentração, e não um holocausto. É o contrário, no meu entendimento, e pela forma também que foi recebido, pela abertura que se teve, eu agradeço, né, a você, Lucimar, e a todos, né, a FEMIG, a todos aí do Hospital Colônia, que eu acho que, assim, não, em momento algum, tentaram esconder um holocausto, dizer que não existiu. Pelo contrário, também estavam muito curiosos em saber a verdade, ou pelo menos uma outra verdade possível, ou uma outra evidência científica, né? Qual foi o impacto para vocês, assim, aí falo trabalhadores de saúde mental, porque é o que me incomodou no momento da pesquisa, não, eu não consigo compreender se chamar um trabalhador da saúde mental de carrasco. Eu não acredito, por mais que tenha perversidade também entre os trabalhadores de saúde mental, mas eu não acredito que as pessoas que estão aí para o cuidar, elas possam ser comparadas ao carrasco. Qual foi o impacto dessa comparação para os trabalhadores, né, e você enquanto trabalhadora, e como que fica ouvir que aquela fala, aqueles 60 mil mortos, não são 60 mil mortos? E aí, Rinaldo, eu estou aqui com o projeto de escrever um outro livro, que é a lista de Barbacena, 40 mil mortos ressuscitados do Holocausto, né? Como que é, Lucimar, essa questão? Pois é, Liz, eu acho que uma coisa interessante que você traz é essa lacuna nós temos no hospital, e que eu acho que agora, como, né, desde o início que você está fazendo a pesquisa, a gente sempre falou disso, de trazer dados concretos ali, né? Você pesquisou, então, o que está escrito, o que tem de documento e, assim, o que a gente pode comprovar, né? Então, assim, esse número, né, 60 mil mortos, já vem, não é de agora, né, não é recente, né, lá na década de 70 já teve situação de falar, e como você citou, né, há pouco tempo atrás, que outras pessoas vão reproduzindo esse número, né? Então, assim, a gente tem realmente, como você disse, a curiosidade de fato, porque ainda não foi possível nessa história toda ter esse estudo mais aprofundado, né? A gente, como eu citei antes, eu volto a falar assim, a leitura dos tempos, né? Hoje a gente tem as informações muito mais rápidas, né? Tudo informatizado, muito mais detalhado, né? Antigamente não se tinha, né? Então eu acho assim esse impacto, né? A partir do momento assim que veio, né? De uma forma tão evidente assim de colocar como se fosse, né? Lembrando de fato o nazismo assim colocados, né? Em câmara de gás para todos serem mortos. Então, houve assim, um questionamento da instituição, realmente, assim. Mas né, que história é essa? Né? Que história é essa que a gente está nela? E vamos verificar. Foi aí que realmente nós encontramos também livros onde pudemos fazer a contabilidade, né, desses óbitos registrados, né? Agora, outra coisa, quando você diz, né, da questão de como se sentiram, né, os profissionais, isso é interessante, porque é o seguinte, a partir do momento que se fala hoje alguma coisa do passado, mas a grande maioria, às vezes, não faz a contextualização.
Então, muitas vezes, muitos que estão hoje, e que estão aí nessa luta, né, que não é desde agora, eu sempre falo assim, lá na década de 70, apesar que em 79 ainda teve esse livro aí, né, Nos Colhões da Loucura, né, do jornalista Ivan Firmino, que ele, inclusive, foi um jornalista que ele esteve em 79 fazendo, né, essa reportagem, muito assim, para a época, ele registrou de fato o que tinha no hospital. Depois ele volta na década de 80, então ele volta para fazer uma nova reportagem, né? Ele publicou na época no jornal Estado de Minas. A primeira, de 79, foi Nos Colhões da Loucura. E a segunda, né, na década de 80, parece que 86, 87, agora me falhou a memória, Nos Jardins da Loucura. Então, ele já aponta, né, digamos assim, uma década depois, as melhorias, né, o avanço que os profissionais estavam tentando fazer, né? Então, assim, quando, se por acaso há essa confusão de chamar ou já, né, ser um carrasco, realmente isso traz um desconforto, porque, na verdade, assim, os profissionais, pelo menos, assim, a ideia, né, é de fazer o melhor, né, de fazer o que diz o modelo, né? Então, eu sempre falo assim, quando eu olho para o passado e vejo realmente tantas equipes, tanto sofrimento, eu acho que houve um sofrimento também de quem trabalhava. E isso eu posso, inclusive, assim, dar o testemunho, porque eu já trabalho na instituição há 26 anos, e eu conversei com muitas pessoas que trabalharam nesses momentos piores, né, lá na década de 70, 80, hoje já aposentados, e eles falavam também, né, do sofrimento deles, de ver uma situação sem condições de melhoria, né? E outra coisa que eu sempre falo, gente, que isso é algo assim que, né, na minha opinião, independe até de um modelo, por exemplo, assistencial. Muitas coisas vai mais de um perfil pessoal mesmo, né? Então, assim, se houve realmente abusos, se houve agressões, isso com certeza também foi pontual de um perfil de profissional que agiu daquela forma. Como eu digo sempre, age até hoje. Se a gente for ver, né, nos nossos hospitais, né, na televisão, a gente cansa de ver o tanto de sofrimento que, às vezes, idosos sofrem, crianças sofrem, por pessoas, né, sem ética, sem humanidade, né? Acho que é mais sem né, humanidade de trazer né, um sofrimento para o outro. Então, acho que isso existiu em todas as áreas da sociedade, né? Então, eventualmente, pode ter tido algum evento assim um abuso de autoridade, mas não podemos dizer que foi um modelo, né? Que foi o modelo de carrasco, né? Eu sou a favor, né? Acredito, e o que eu posso também, assim, está dando depoimento, que eu acho que tem que evoluir, né? Hoje o hospital, ele trabalha dentro dessa linha da desinstitucionalização, né? Então, do hospital, muitos pacientes, né, já saíram, voltaram para suas famílias, e isso é um processo, gente, como estou dizendo assim, na década de 70 começou pequenas melhorias, na década de 80 já melhorando, a partir também que houve um apoio, né, da legislação, como eu disse, né, depois da aprovação dessa lei em 2001, os municípios se organizaram, começaram a ter o CAPES, né, Poliana, e as residências terapêuticas. Aqui em Barbacena, por exemplo, hoje a gente tem a rede de saúde mental, né, a gente diz assim, o CAPES 3, o CAPES infantil, o CAPES AD, então tem um suporte, né, temos as residências terapêuticas, os centros de convivência, né, com atividades terapêuticas em geral, e o próprio CHPB. Hoje, ele é um novo perfil, né? Uma nova condição. Para vocês terem uma ideia, hoje, inclusive, tem uma unidade dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico, que é uma unidade clínica, o que a gente chama o CCI, que é a Unidade de Cuidados Continuados Prolongados. Então, assim, buscando trazer também uma nova possibilidade para aqueles pacientes, né, que estão com uma questão clínica de longa internação, então eles ficam numa unidade dentro do hospital psiquiátrico, então, quer dizer, mudando esse perfil, e de certa forma, eu acho que vai desmistificando esse lado que, de fato, as pessoas olham, né, para o doente mental, para o portador de sofrimento mental, como alguém que
que se tem medo, que tem preconceito. Então, quando, né, outras pessoas vão transitando, né, no seu espaço, eu acho que vai tendo essa interação. Eu me lembro, né, Rinaldo, assim, pelo que eu já ouvi falar do próprio Basaglia, né, lá em Trieste, que a ideia era essa, fazer a desconstrução do hospício, né? É claro que lá ele até fechou mesmo aquela coisa, mas, né, numa situação assim, que hoje nós, trazendo uma outra população para dentro do hospital, há essa desmistificação até do espaço mesmo, né? Eu acho importante, interessante, quando a Lucimar fala, né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito é de não presentificar esse passado, né? Então, eu e Rinaldo, a gente conversa muito, às vezes a gente fala assim, o que Freud acharia hoje das redes sociais, né? Como que seria essa relação na clínica, né, com o mundo da forma que está hoje? Então, assim, a gente tem que ter críticas em relação, né, a como que foi a loucura, o que os pacientes vivenciaram, né? Mas a Lucimar falou muito bem, é um processo, né? Um processo de ressignificação, é um processo de aprendizagem, e as coisas, né, o mundo vai mudando, né? Então, assim, eu acho que ela pontuou muito bem a questão do perfil profissional, né? Perfil das pessoas, é o ser humano que cuida do outro, né? A gente tem hoje aí campanhas, né, voltadas para a violência contra a mulher, criança, exploração e violência contra a criança, exploração sexual, né? Questão do idoso, por isso que nós tivemos que ter, né, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, a gente vê aí, né, família coloca uma câmera dentro de casa e vê a babá batendo na criança, né, um cuidador de idoso agredindo o idoso, né, então, assim, eu acho que ela apontou muito bem quando ela fala, né, e as pessoas que estavam cuidando, né, e que estrutura também, para aquela época, que elas tinham para poder cuidar até da saúde mental delas. Porque você imagina, né, você viver naquele ambiente e precisavam cuidar do outro, que muitas vezes eram abandonados ali, né, que iam por questões que não eram nem da ordem do transtorno psiquiátrico, e ouviam, né, aquelas histórias, ouviam aquelas queixas, mulheres grávidas, né, situações assim que mexem muito com a gente da saúde mental. Quando a gente vai ouvir um paciente, né, e que você para ouvir, que você começa a fazer aquela investigação da vida dele, que ele começa a te relatar tudo que ele viveu, como que foi essa relação familiar, né, às vezes abuso e tal, a gente realmente fica muito impactado com aquilo, né, então a gente também tem que pensar na saúde mental de quem estava ali cuidando, né, como que era isso daí. E hoje a gente não tem como trazer essa realidade, a gente tem como discutir o que a gente não quer mais de modelo para hoje, né, mas não trazer essa realidade, né. O Rinaldo, Oi. Não, já foi. Agora você. Fala aí. As duas mandaram a bola para você aí, meu amigo. Agora eu quero te ouvir. Tá bom? Então, estava esperando a bola aí para dizer o seguinte: eu reitero o que Lucimar e Poliana disseram. Acho também que essa situação de dizer que Barbacena teve isso, aquilo, Carrascos e tal. Eu acho que esse é um argumento muito fácil da gente desmontar pelo seguinte: Barbacena pode ter sido evidenciada, não é? O CHPB ter sido evidenciado em função do seu tamanho, da sua importância histórica, etc. Mas isso acontece ou acontecia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Tanto que a discussão que se teve em 1960 ali, com os ingleses, com os italianos, com os franceses, foi isso: olha, desse jeito não dá para continuar, não, isso não é tratamento, né? Então, isso não é nenhuma exclusividade de Barbacena, vamos dizer assim, isso era a psiquiatria que era exercida. E eu diria o seguinte, Poliana falou aí dos serviços e tal, tem um texto super bacana do Peter Paul-Pelbar, né, que é um húngaro radicado no Brasil há muito tempo, psicólogo lá de São Paulo, da USP. Ele traz um texto que é muito legal, um livro dele, da clausura do fora ao fora da clausura, né? Um texto, acho que é de 1989.
em que ele começa a trabalhar essa ideia, né, de como é que a gente pensa a loucura, como é que a gente pensa os manicômios, e ele cunha uma ideia que eu acho muito legal, que é a ideia dos manicômios mentais, né? O que é isso? Hoje é fácil criticar Barbacena, né? Falar, não, Barbacena fez isso, né? Raul Soares fez aquilo, os hospitais, né, trabalhavam dessa forma, davam choque, lobotomia, mas a ideia de manicômios mentais do Pelbar é a seguinte: a gente vive isso intensamente, né? Eu não vou dizer que é aqui na região do Médio Piracicaba, ou Belo Horizonte, ou São Paulo, tal. É geral esses pensamentos de manicômio, né? Esses manicômios mentais, né? Que é o seguinte: quando eu, como técnico, como trabalhador, ou como familiar mesmo, né? O avô da Poliana não foi cruel em falar, então vou mandar a minha irmã lá para tratar, lá é violento, mas eu quero tratá-la. Não, ele achava que era bacana. Então, quando uma pessoa que hoje, de um serviço de saúde mental, de um CAPS, entra nessa coisa de, a gente não tem recurso aqui, vamos mandar para o Raul Soares, não, isso aqui não é paciente para cá não, porque a gente não tem RH suficiente, né? A gente não tem como fazer isso, oficina terapêutica é só tal horário, o plantão, né, não tem jeito. Então, isso é uma atitude tão bárbara quanto o que a gente condena, que foram os hospitais de antigamente, né? Hoje, os manicômios continuam atuando com essa ideia de, por exemplo, não tem mais internação de longa permanência, em geral, mas tem essas pessoas que, quando conseguem um bom tratamento, CAPS, casa, casa, CAPS. Isso é vida, né? A gente gostaria de ter uma vida assim, de tomar uma pá de remédios, né? Eu não sair no aberrare delira ali, não sair delirando, eu ficar quietinho, subserviente, subordinado, como Foucault dizia, né? Um corpo dócil a serviço do sistema. Isso é muito cruel, né? Isso na minha concepção, né? Quando a gente trabalha com os CAPs, faz supervisão, com os alunos em sala de aula e tal, a gente fala muito isso, né? Não está bom. A nossa situação não está boa. O Brasil, a gente deu uma estagnada em 2012, 2013, né? Entramos com um processo de desmanche, já com as políticas. A gente pode falar aqui, né, Eliseu? Sim, claro, sem problema. Inclusive, eu quero trazer logo após, e já vou inserir as duas questões, depois eu quero ouvir a Poliana nessa questão. Um é sobre os diagnósticos, que a Poliana fala da questão do CAPS-AD, e aí, Lucimar, a gente tinha uma crítica, não crítica, mas denúncias de o alcoolismo enquanto um problema psiquiátrico, como se não o fosse. Essa é uma questão. E do ponto de vista político, Reinaldo, que depois eu vou trazer uma questão para a gente entender um pouco esse discurso denunciativo, como ele foi feito. Mas vamos lá. Só para dizer que depois, com aquele processo vamos bloquear a Dilma, né? Começa aquele movimento de 2013, 14, combina com o impeachment dela e tal. Já nessa época, a saúde mental estava sendo desestruturada, a população civil não percebia isso, né? Então começaram a secar os recursos para os CAPs, começaram a secar investimentos aí que se tinha de equipamentos, de supervisões, etc. E a gente entrou num sistema caótico. Hoje os CAPs, aí eu digo com muita honestidade nas minhas palavras, né? Os CAPs, não só de Minas, mas do Brasil como um todo, eles estão em um estado de afogamento, eles estão no estado de retrocesso daquilo que a gente conquistou, né, ali nos idos dos anos 80 e 90, com as divisões. Poliana citou o SESMO, né? O SESMO já foi referência estadual, o SESMO foi o terceiro serviço de saúde mental de Minas Gerais, né? Atrás de Itaúna e Brumadinho. As 3 cidades foram antes de Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia, a terem um serviço de saúde mental fora do hospício, né? Exato. Então, assim, hoje a gente vê as cidades assim, afogadas, né? Elas não dão conta, e o grande parceiro, que deveria ser o grande inimigo, aquele que a gente fugiria, o grande parceiro é o Raul Soares, que não dá conta de tanta demanda que vem do interior para lá. Então, isso que a gente tem que ver, né? Isso que a gente tem que criticar. Esse processo, antes, eu até falava assim, chamava da trajetória, né? Tem uma parte que foi feita em denúncia sobre cadáveres,
E a legislação brasileira dizia o seguinte: quando morre um indigente, ele pode ser doado para uma universidade, né? E aí morreram 1.800, assim, me parece, 1.872 pessoas, se não me engano, me falha a memória aqui, lá em Barbacena, que foram doados para universidades. Houve-se também essa denúncia, vamos dizer assim, no discurso denunciativo. E aí traz o discurso que eu chamo do discurso crítico. Apoliana, quando você fala aí dessa questão do CAPS-AD, do álcool e droga, isso é um problema, vamos dizer assim, psiquiátrico ou não, na verdade? Né? Porque tem uma denúncia nesse aspecto. E como que você vê essa questão também, Lucimar? Vamos com a Apoliana primeiro, né? No sentido do diagnóstico mesmo. Então, Eliseu, aqui em Monlevade a gente não tem CAPS-AD, né? Porém, a normatização é que o município que não tem o CAPS-AD, o CAPS 1, 2 ou 3 tem que fazer o acolhimento desse usuário, né? Independente se ele, se a droga foi um fator desencadeante do sintoma ou não, o importante é o seguinte: a partir do momento que ele entra para o serviço, né, a gente tem que pensar o seguinte: mesmo ele sendo, né, um usuário, a gente tem que fazer o cuidado dele, a gente precisa de cuidar desse paciente, certo? E aí, uma linha que a gente gosta muito aqui de trabalhar, né, eu pelo menos gosto de trabalhar com a linha de redução de danos, porque é uma linha que eu acho que funciona melhor, né? Não adianta uma pessoa virar para mim e falar assim: eu adoro um cafezinho de manhã cedo para ir trabalhar e um no final da tarde, né? Se virar para mim e falar assim: você não pode tomar café mais, eu vou falar assim: poxa, né? Difícil, né? Então, a mesma coisa você virar para a pessoa e falar assim: não, você não vai usar isso mais, né? Só tem que você coloca a pessoa, né, num ambiente fechado, certo? Durante alguns meses, mas a sociedade aqui fora continua, né? A vida aqui fora continua. Então, acho que a gente tem que trabalhar com esse sujeito para ele dar conta dessa diversidade aqui de fora, né? Porque dar conta, trancafiado, é mais fácil, né? Mas ele tem que dar conta aqui de fora, o que a vida oferece aqui. Então, o trabalho, né? Eu vejo que o trabalho do CAPS-AD, apesar daqui de Monlevade não ter o CAPS-AD, mas eu acho que ele é muito importante nesse sentido, né? E acaba que as equipes do CAPS, seja 1, 2 ou 3, não tem capacitação para lidar com essa clientela. Então, a gente vai na raça, a gente vai pelo, sabe, assim, se atende por simpatia. Se você gosta da causa, você vai ler, você vai estudar um pouco mais. Se você não gosta, você vira e fala assim: já vem aquele ali, aquele alcoolista, né? Você já olha todo. Mas então nós podemos afirmar, Paulina, que é um caso, sim, para um tratamento, né? Sim, claro. É um caso para um tratamento, sim, claro. Que houve também essa denúncia, né, em relação mas que tinha alcoólatras. A questão da fuga, Poliana trouxe a questão da fuga de Barbacena, ela não é tão difícil porque é um espaço aberto, né? Na verdade, é uma fazenda, né, Lucimar? Um espaço muito aberto, então tinha vários escapes possíveis, se você fosse pensar. E eu imagino, assim, pelo número de evasões que tinha muitas, foram muitas evasões. O sujeito foi ali, chegou alcoolizado, sarou, ele vai embora, vai dar a linha mesmo, né? Não tem jeito, ele não vai ficar ali. Porque imagina você, uma fazenda imensa, né? Que lá era um hospital colônia, e aproveitando aqui, ó, o Denison, depois a gente pode falar, o Denison Silva pôs a experiência de Barbacena foi inspirada em alguma outra cidade, né? Parece que foi exatamente depois da crítica do Machado que eu falei, depois de 79, onde que trouxe essas questões. Depois a gente pode responder aí para o Denis. Mas, Lucimar, como que você vê essa questão também específica em relação ao alcoolismo e outras patologias que eram tidas como não patologias, né, para o tratamento? Houve alguma discussão aí em Barbacena a respeito dessas questões? Olha, então, na verdade, né, o que acontece? Antes, todo tipo de transtorno, né, como acho que já foi falado aqui, era encaminhado para Barbacena. Assim, os hospícios, no geral, né, todo hospício recebia todo tipo de pessoa indesejada na sua família, na comunidade, e o alcoolista era um desses. Ele é alcoólatra. Aí, muitas vezes,
justificava pelo lado, assim, até de uma questão, não da doença, né? E mandava para a cena. Então, foi muitos anos também, ele entrou nesse quadro aí, junto com os demais outros pacientes, né? Agora, interessante que até assim, buscando trazer uma atenção diferente, no CHPB mesmo, teve durante eu não sei precisar quanto tempo demorou, se durou, mas uma unidade que a gente chamava de Hospital Dia, né? Antigamente era o NEPA, que era o Núcleo de Estudo do Alcoolismo, né? A sigla também eu não me recordo tão bem, mas buscando dar um tratamento, né? Eu concordo, assim, acho que eles precisam de tratamento, de acolhimento, de atividade. Então, esse antigo NEPA, né, depois virou Hospital Dia D, teve uma participação muito importante na melhora, né, no redirecionamento de muitas pessoas. Né? Eu aproveito até para falar que, atualmente, né, você, Eliseu, até conhece o nosso pavilhão Antônio Carlos, né? A gente tem exposição de trabalhos né, feitos nas oficinas terapêuticas, trabalhos de atividade terapêutica, e tem uma produção muito interessante, que eram esses usuários, né, eles, assim, do Hospital Dia, então, eles não eram internados, né, então fazia aquele atendimento diário mesmo. E muito, muito trabalho interessante, então, de pinturas muito significativa, né, de expressão mesmo. Eu costumo dizer assim, eu não sou terapeuta, né, gente, eu sou pedagoga, mas o que eu entendo, assim, muitas vezes o paciente, né, dependendo da sua patologia, do seu estado, daquele momento, ele não consegue verbalizar, ele não consegue, como se diz, até dar uma pista para o próprio terapeuta tentar ajudá-lo, né? E através, muitas vezes, né, de um desenho, de uma modelagem, algo que pode desencadear uma forma daquilo fluir e melhorar para ele, né? Então, a gente tem esse trabalho lá, né, da atividade terapêutica que deu uma sustentação e um direcionamento para a melhora, né? E, atualmente, então, nós temos, como em Barbacena tem o CAPS-AD, então, eles são direcionados, né, para o CAPS. Algumas situações que ainda necessitam de internação, mantém-se, né, no hospital uma unidade para internação de agudos, né, mas que fique claro, realmente, é uma internação temporária, né, até a sua estabilização, melhorou, ele recebe alta, volta para a sua casa, né? Eu gostaria só também de fazer um comentário, né, como a Poliana citou, e você reforçou a questão da evasão, né? Uma coisa interessante que eu vi também acompanhando, né, que às vezes a gente faz busca, até eu já vi pessoas que perguntam, né? Ah, eu tive uma pessoa que foi internada, como fazer, né? Então, depois a gente pode até deixar o contato, que nós fazemos essa busca, né, no hospital, inclusive tem a Marli que trouxe isso, né? Desculpa te interromper. Desculpa, a Laura Nair, né? Eu vi esse comentário. Então, né? Se for interessante, né? Se a pessoa quiser maiores detalhes, tem um e-mail, né? Que eu informo, onde a pessoa passa os dados, a gente busca, né? Nos nossos arquivos e a gente passa a declaração para o familiar, né? Mas só então só que é o e-mail? Você consegue lembrar que eu escrevo aqui na. Não, posso falar de uma vez assim? É o CHPB, que é o. Né? CHPB. É chpb.nep, NEP, @femig.mg.gov.br. Então, os interessados podem estar fazendo esse contato por e-mail que a gente faz a busca, né? Mas, assim, eu só concluindo meu pensamento, então, o que eu achei interessante, quando eu começo a pesquisar esses livros, ver o número de evasões, né? Então, exatamente, às vezes, assim, colocando o hospital como uma grande fortaleza ou algo, né? Realmente de um fator prisional, nós temos muitos registros de evasões, né? Interessante também, gente, eu vejo pela história que no início do hospital, né, de 1903, logo assim, de uns 10 anos, quando começou, já começa uma superlotação, né? Virou Barbacena referência, né, basicamente de todo o estado, para tratamento psiquiátrico. Mas o que eu observei, alguns livros mais do início, cita que a pessoa teve alta por não ser louca. Então, assim, eu acho que a ideia, né, inicial dos hospitais, dos hospícios,
não era virar esse lugar de concentração de pessoas, né? Então, eles tinham esse direcionamento, assim, percebeu-se que não tinha o transtorno, não era, né, uma questão da loucura, dava-se alta, né? O grande problema, a meu ver, era justamente a filosofia da época, né? Então, as pessoas que eram encaixadas como loucas e que todo mundo, assim, de certa forma, achava aquilo natural, então ia ficando esse questionamento, por isso que virou depois, né, um lugar de despejo mesmo dos indesejados, né? Então, só pontuando assim, que eu achei interessante que realmente muitas evasões. Então, caracteriza, né, Eliseu, como você disse, a Sim. possibilidade de fuga realmente, né? É interessante isso, e aí depois, né, as pessoas podem estar olhando lá no Exilados na Pátria, né, que foi o texto, é que esses dados, assim, mas estão todos lá, né, colocados, número de altas, número de evasões, altas a pedido, enfim, tem um número bastante significativo dessa condição, né, a questão dos mortos, nós já falamos aqui, tem um fenômeno interessantíssimo que da pesquisa, Rinaldo, que é o seguinte, na hora da defesa, das pessoas pergunta assim, mas como que era a expectativa de vida lá? Por surpresa, a expectativa de vida dentro do hospital era maior do que fora do hospital. Ou seja, se havia algum holocausto, ele estava mais presente no Brasil do que propriamente dentro do hospital. Lá nasceram também, parece que 400 e poucas crianças ao longo desse tempo, que é uma coisa interessante. E essas crianças, aí talvez, Poliana, pode ser por esse fenômeno da menina grávida naquela época, pensando em 1979 para trás, qual que era o tratamento que se dava a uma menina quando engravidava? Ou ia para o manicômio, ou ia para a zona, por exemplo. E essas crianças que lá nasceram, o índice de mortalidade infantil também era menor do que o índice de mortalidade no Brasil, de uma forma geral. Então, se a gente for pensar com tudo aquilo que a gente vê nas fotos de 61, aí eu já vou fazer uma questão, Rinaldo, do ponto de vista da política, com tudo aquilo, ainda dentro do hospital, a expectativa de vida e o índice de mortalidade eram menores do que o restante do país num quadro comparativo. Mas, Rinaldo, em 1961 veio a primeira denúncia. Aliás, antes disso, né, tem a questão do Denis, né, esse modelo de colônia, ele surgiu a partir... Por quê? Não sei se você tem essa informação, né, para nos dar, mas a gente pode estar construindo isso aqui juntos. Mas em 1961, houve a primeira denúncia. 1961 foi o ano em que o Magalhães Pinto assumiu o governo de Minas. Ele ganhou do Bias Fortes, Francisco Bias Fortes, lá de Barbacena, né, que era o governador de Minas. O Magalhães Pinto ganhou do Tancredo Neves. E o que o Magalhães Pinto fez? Contratou a revista do Cruzeiro para fazer uma reportagem do que eles chamaram de varredura nos hospitais psiquiátricos, e vamos começar por Barbacena, vamos começar para a cidade do adversário político dele. E em 1961, a revista, isso tem no livro tanto da Arbex quanto em outros livros, essa varredura no hospital seria, de certa forma, uma primeira denúncia para atingir o Bias Fortes. A intenção que me parece é essa. Quando cai a renúncia do Jânio Quadros, parece que o Magalhães Pinto voltou-se, então, contra o João Goulart, que foi daqui de Minas que saiu o exército, de Juiz de Fora, né, mais especificamente, para o golpe de 64. Né? E quando a revista O Cruzeiro, já no dia do golpe, né, na semana que foi falar sobre o golpe, quem estava na capa da revista O Cruzeiro? Magalhães Pinto. Né? Isso está lá também no Exilados na Pátria. Então, há uma questão política muito presente nesse processo das denúncias. Em 79, que veio novamente, aí a gente já tinha a derrubada do regime militar e com essa questão que você trouxe do Basaglia. Né? Então, aí eu acho que tem uma série de questões, nós já estamos quase chegando no final, uma pena que se dá um papo reto, alguns dias eu acho que a gente tem que voltar, né? O papo reto 2, mas uma das questões é essa, né? Que eu fico pensando aqui. Primeiro, essa questão do Denis. Segundo, esta questão política que envolve
esse debate, porque esse debate é um debate que chama a atenção, um debate sobre a loucura, um debate que vai trazer essa questão, ela nos toca a todos enquanto humanos. E hoje, né, essa questão que você já pontuou sobre os CAPs e sobre esse novo modelo, o que você pensa dessas 3 questões juntas? E aí depois a gente vai para a rodada final, né, para a gente estar encerrando o nosso papo reto. Bom, o Denison, né, que fez a questão, Isso. acho que é uma questão muito bacana, e a gente, nessas pesquisas que a gente vai fazendo, às vezes você tem que retroagir, você tem que ir lá atrás, né, para poder ter uma visão mais legal, mais ampla da história, né? Acho que o seu trabalho é muito legal. Eu gosto muito de história, Eliseu, porque não dá para você falar das coisas assim sem você ter um prévio conhecimento, né? A gente às vezes se perde em detalhes pequenos, né? Que por causa de não ter visto algo ali atrás, a gente se perde. Mas essa questão do modelo de Barbacena, sim, foi influenciado por um modelo, inclusive ali desde logo após o Pinel, né? O pai do Pinel era um estudioso do alienismo também, né? A gente tem outros ali, o Bichat, o Foucault no Nascimento da Clínica, ele fala desse nascimento também, desse formato de tratamento psiquiátrico, né? Então pensava-se na época, né? Por que colônia? Era a colônia, né? Estava muito em voga a formação dessas colônias para trabalhar, né, com o agro, né? Plantar essas hortas. Até hoje a gente faz isso, né? A plantação de hortaliças. O Brasil era isso, né? O Brasil, 90%. O Brasil era agrário, totalmente. Era agrário, né? Era um país agrário, especificamente agrário, né? Nós tínhamos aí café, a República Café com Leite, desde a proclamação da República, de antes, né? Sim. E tinha esse detalhe que é legal a gente pensar, Eliseu e colegas, que era um equívoco ainda da época de se pensar que o cara era louco porque ele era preguiçoso, ele era louco porque ele não teve uma educação, uma moral adequada. Então vamos pôr esse sujeito para trabalhar, isso, que ele vai curar. Então essa ideia vem e entra no século XX aí com toda a força, né? Então ele respirar um ar puro, trabalhar dignamente, trabalhar 12, 16 horas por dia, você se recuperaria. Mas a verdade a gente sabe que não é assim. A ergoterapia, no final das contas, estava usando as pessoas para outras funções, né? Outros tipos de trabalho, etc. O Juliano Moreira, que é um cara muito esquecido aqui da nossa reforma, né? Ele era uma figura espetacular, né? Um pouquinho antes de Nise, Juliano Moreira foi um destaque que a gente teve aqui. Ele adotava esse modelo de colônia, de ar fresco, de contato com a natureza, mas ele não era tão violento, vamos dizer, quanto o modelo de então, para aqueles loucos furiosos, né? Parece que foi com o Juliano, que inclusive depois virou, né, colônia Juliano Moreira, mas foi a colônia lá na Ilha do Governador, né? Exato. Que depois veio isso. Onde depois veio um outro escritor também da época, muito famoso, né, que é o Lima Barreto, que era da ilha, os pais dele eram da Ilha do Governador, ele ficou internado lá no Pedro II. Esse aqui, né, Ops. Isso. Tem umas fotos muito legais. O Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. Cemitério dos Vivos, tem esse aqui. Foto bem legal aqui onde que era. Aí, lá no Rio. Olha o tamanho do... Esse aí é o Pedro II, né? Fica aí Acho que é na Urca, né? Não, na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Hoje é onde funciona o UFRJ. Exatamente. E esse livro é fantástico, assim, que ele narra exatamente o dia a dia do hospício, né? A cara dele. Juliano, isso aí, Juliano Moreira. Não, esse é o Lima Barreto. Lima Barreto, muito bom. Né? Isso aí. Mas então, Rinaldo, eu acho que é interessante, logo nesse que você fala, que foi o alienista, ele, apesar que o Machado estava referindo lá ao Zé Pequeno, né, que foi do início da construção, que foi o que sugeriu ao Pedro II
a construção do Hospício de Pedro II, que foi o primeiro do Brasil, o Machado de Assis, ele traz no Alienista essa crítica meio que trazendo o Zé Pequeno, né, que era o gestor da Santa Casa de Misericórdia, que era logo à frente desse hospital aí, que depois onde que veio a ser construído o hospital, e o Machado, logo após Machado, 1879, 100 anos da Revolução Francesa, onde foi feito o primeiro congresso de psiquiatria, onde se propôs a questão, me parece que numa ilha chamada Gel, alguma coisa assim, não sei se era próxima à Alemanha, alguma coisa, na ilha de Gel, que tinha um modelo colônia, e que daí veio, né, a inspiração disso tudo. Minas Gerais mandava os loucos aí para esse hospital aí do Rio de Janeiro, tinha as internações lá, com as questões aqui em Minas, sugeriu-se a construção, então, da assistência a alienados no Estado, onde passou atendendo de todos, loucos de todos os gêneros e localidades, né? Lá em Nuremberg chegava de barco, aqui chegava de Barbacena, chegava de trem, né? Depois ônibus lotados de pessoas, né? Indo lá para Barbacena, vindo do Raul Soares, né? Eu falo assim, a trajetória aí, né? O sujeito tinha uma entrada, e isso é um fenômeno interessante também, a entrada era no Galba. Do Galba, você tinha aí, criou-se as clínicas particulares, e eu vi, Lucimar, foi no texto, já foi no filme, né, onde que as pessoas começam dando entrevistas, que é o filme Holocausto também, e é tão interessante como uma das entrevistadas coloca assim, doido dava muito dinheiro, e em Belo Horizonte as clínicas eram feitas no entorno da Contorno, que marcava o lugar do louco, né? O louco é fora da cidade. E quanto mais longe, melhor. E se for para Barbacena, mais longe ainda. Então você tinha toda uma trama ali para retirar esses sujeitos e mandar para algum lugar bem distante mesmo, né? Não era uma coisa assim que não era inintencional, né? Havia-se toda uma perspectiva aí de se colocar essas questões da loucura, enfim. Bom, gente, o papo está muito bom, né? O papo reto, e o nosso papo reto é esse aí, ó. E aí vamos começar com você, Rinaldo, né? Você que já estava com a palavra aí. Afinal de contas, Rinaldo, houve ou não um holocausto em Barbacena? Diante disso tudo que nós ouvimos aqui hoje, dessa conversa, desse papo reto, dessas informações, a que conclusão você chega? Bom, reto, né? Direto ao ponto. Direto. Não tem curva aqui não, papo reto. O Holocausto brasileiro em Barbacena, eu acredito que não houve. Mas há um holocausto contra o louco diário no Brasil há tempos. Isso sim é um holocausto, né? No Brasil e no mundo. Então, se a gente quer colocar em termos de holocausto, eu acho que a lida que a gente tem, a dificuldade que a gente tem de aceitar a loucura, né? Aquilo que não é normal, né? Que eu vejo no outro, é uma dificuldade minha. Então, eu marginalizo. Por isso que foi para Barbacena, longe de BH, fora da Contorno, né? Os hospícios eram longe do centro da cidade, para eu não ver essa parte louca que eu tenho em mim também. A loucura é do humano, né? Então, assim, isso, não ver dessa forma, para mim, seria mais um holocausto do que algum tipo de holocausto aqui no nosso Brasil. Rinaldo, muito obrigado. Acho que sim, foi muito bom, foi uma noite muito gostosa, muito proveitosa, né? Eu acho que as pessoas daqui, ó, a Laura Nair Monteiro, bispo, ela deixou uma questão aqui para você, Poliana, a Laura, sobre a questão das crianças, né? Eu vou colocar aí também essa informação. Ela, boa noite, sou professora de apoio da educação especial e gostaria de saber se o Sésamo de João Molevade atende crianças e adolescentes especiais que têm algum transtorno mental ou se os mesmos são encaminhados para Belo Horizonte. A gente podia dar essa informação. E aí, vamos lá, o papo reto, né? Houve ou não um holocausto? Mas vamos lá, informação para a Laura, antes da gente estar falando, e agradeço a Laura, né, por ter participado aqui conosco. Não, o Sésamo não atende criança e adolescente a partir dos 18, né? Tem atendimento infantil aqui em algumas unidades de saúde, mas na área da psicologia.
Quando você precisa de um atendimento especializado na área da psiquiatria, vai para Belo Horizonte. Ah, sim. E aí, Poliana, afinal de contas, houve ou não um holocausto brasileiro em Barbacena? Então, depois dessa resposta do Rinaldo, né, acho que qualquer uma que vier vai ficar pequena, né, Eliseu? Eu comecei com ele achando assim, ele começou, ele vai aliviar para o nosso lado e mandou ver, não quero nem... O papo com ele é reto. Então, né, eu acho assim que acho que muito interessante, né, o livro O Holocausto Brasileiro, ele é muito instigante, eu acho que ele leva a gente para dentro da história, né, quando você lê, eu não sei se essa experiência é pessoal, por eu já ter tido, né, esse momento lá em Barbacena, de um pequeno trabalho, dessa história também familiar, então acaba que é um livro que me levou para dentro da história dele, certo? Mas não vou contestar os seus números, né, e eu acho que um debate seria super interessante para a gente realmente saber se houve ou não o Holocausto em Barbacena, né, Eliseu? Mas eu acho muito interessante os dados estatísticos, né, que você apresenta. E uma pergunta que fica, né, depois disso tudo, até para saber se houve ou não o Holocausto, é o seguinte: a gente sabe que era uma época, né, porque até hoje, né, às vezes as informações não são muito fidedignas, né, tem alguns registros, né, que poderiam não terem sido feitos, e isso acontece, né, até nos serviços atuais. Então, a dúvida fica no ar, né, se houve ou não. Mas, partindo dos seus números, né, que foram, assim, eu acho que muito bem trabalhados aí nessa sua trajetória da construção desse livro, acredito que não, né, o Holocausto, como diz o Rinaldo, continua, né, na nossa cabeça e na nossa sociedade, né? Sim, sim. Na verdade, a pesquisa, inclusive os não registros estão presentes, né? Estão presentes no registro, né? Isso é interessante, os lugares que ficaram em branco, né? Os registros que não ocorreram, os diagnósticos que não ocorreram, as mortes estão registradas, e foi uma coisa assim, uma brincadeira que eu fiz muito com o amigo Sérgio, que está lá também em Barbacena, é o seguinte: quando eu encontrei isso, um único registro de um caso de 2 mortes. A pessoa morreu 2 vezes. É o único registro que eu achei, assim, na brincadeira, incompatível. Né? Tinha 2 registros de morte para o mesmo paciente. Né? Então, aumentou uma morte, na verdade. Mas isso é óbvio que é a pessoa que vai registrar, uma registra, depois a outra registra em cima. Isso é, né, uma brincadeira, mas assim, é o que ocorreu. Acho, no meu entendimento, assim, né, nós tivemos ali um modelo assistencial, que era um modelo assistencial complicado, né, assim, complicado no nosso olhar de hoje. Mas se você for pensar que o louco, a partir de Kraepelin, era o anormal, e o anormal encaixa todo mundo, né? Segundo os artistas, de perto ninguém é normal, né? Então, aí o Rinaldo, de certa forma, já deu essa dica aí também. Né? Então, assim, se você for observar bem nessa perspectiva, ali cabia todas as pessoas que entraram ali, inclusive cabia mais gente nesse diagnóstico, né? Que foi um momento que saímos da dimensão do Pinel como mal educado, né? Que o Rinaldo bem pontuou aí, né? Era um momento em que a educação, o processo do louco, ele era um mal educado, precisava de educar, precisava de trabalhar para poder voltar à normalidade. Então, era uma forma. Depois virou o anormal, né? O sujeito que era o degenerado, que o Freud fala muito disso aí. Mas, enfim, eu acho que isso mesmo, tem que haver outras pesquisas para buscar aprofundar. Eu acho que essa ideia que vocês têm aí de fazer estudos de caso, pegar casos de Barbacena, eu acho que é uma saída interessantíssima, vale a pena, né? Se der até 79, de 79 lá tem mais uns 30 mil registros, ou mais, não sei, tem as caixinhas lá dos prontuários, tem muita coisa lá para ser estudada, né? Acho que vale muito a pena, né? E como a Verônica já disse aqui, ó, Lucimar, que pena que está no final, tema muito interessante, ficarei ouvindo horas, obrigado a todos, obrigado, Verônica, por ter estado aqui conosco, Cida Oliveira, Marli,
Alvarenga, que está aqui conosco também, a Laura, né, já cumprimentei, Beatriz Marinha, muito obrigado, Mardelene César, grande abraço, Denison Silva, enfim, a Laura de novo, Roberta, Aline, Ítalo Ayala, enfim, todos que estiveram aqui conosco hoje. E aí eu vou deixar para você, Lucimar, você que está aí em Barbacena, né, que está dentro do hospital, como diz, está no centro do olho do furacão aí. Afinal de contas, Lucimar, houve ou não um holocausto em Barbacena? Como diz a Poliana, né? Só falar por último, se o pessoal já falou e colocou bem, né? Mas eu acho assim, né, gente? Assim, na história, a gente sabe que a comparação é legítima, né? Eu acho que até faz parte assim, do processo de conhecimento, de estar fazendo ligação com outras ciências, inclusive, né? E quando se fala de Holocausto, eu fico pensando realmente, assim, lembrando, né, do que foi de fato esse Holocausto, que, no meu ponto de vista, assim, ele foi singular, né, pelo o terror mesmo, né, igual na Alemanha, não tem, né? Mas se a gente fosse trazer isso para outras realidades, para outros lugares, eu faço também, eu deixo outros questionamentos, né? Porque não foi um holocausto em Barbacena, talvez então foi um holocausto da psiquiatria no mundo todo, como também no Brasil, se a gente for pensar na causa dos indígenas, né? Olha o massacre dos índios, o holocausto né, da escravidão dos negros, né? E deixo, inclusive, acho que, talvez finalizando, olha o holocausto maior que está tendo hoje com a Covid-19, né? E com tanta irresponsabilidade de governos que não estão dando a devida atenção, o devido encaminhamento, né? Então, acho que fica esse questionamento mesmo, assim, em relação ao holocausto, né? Quantos holocaustos, então, tem né, no nosso dia a dia? E eu acho, assim, né, em questão da psiquiatria, eu acho que deve ampliar e não, assim, colocar um recorte, né, para apenas um local. Sim. Gente, muito obrigado, Rinaldo. Grande abraço. Lucimar, tem uma pergunta aqui para você ainda, antes de encerrar. Como uma pessoa pode visitar o Museu da Loucura, né? Nós estamos aí no tempo de pandemia, mas como que está essa situação de visitação ao museu, de visitação ao hospital, né? Hoje é interessante que o hospital ele tem, né, essa parte da clínica, além disso tem uma pré-escola funcionando lá, né, Lucimar? Acho que é bem bacana. Os prédios estão tendo outras ações, outras atividades, né, que são bem interessantes. Vale a pena a visita, né? Mas enfim, Lucimar, como que a pessoa pode visitar, marcar uma visita de uma turma de escola, enfim? Sim. Olha, né, como você disse, né, os museus todos, né, nesse momento da pandemia, eles encontram fechados, né? Mas assim que tiver essa adequação, a gente conseguir abrir os museus, está aberto, né, a visitação. Eu sempre penso, né, vou deixar também assim o telefone de contato do museu e o e-mail. O e-mail é o chpb. Peraí, deixa eu anotar. CHPB. Tá, chpb.museu, Museu. @femic.mg.gov.br. Vou pegar com você depois aí, hein, Eliseu? Estou mandando aqui no chat, Rinaldo. Fica lá no chat. Tá? Então, assim, né, na verdade, assim que a Aí, gente... para quem quiser visitar o museu, está aí, ó, no chat. E o telefone 31... 32, DDD, Sim. 3339 3339 1611. 1611. Rinaldo, depois de vocês entrarem no Facebook, mas eu te mando aqui no seu zap aí também, né? Ótimo. Para você. Então, Elisa, só concluindo, então, assim, né, acho que vai ser muito interessante. A gente já tem sempre, né, antes da pandemia, uma visitação intensa, né? O ano passado, por exemplo, tivemos, durante o ano, 22 mil visitantes, né? Muitas escolas, então, muito interessante. Só tem um detalhe, assim, o que tudo indica que, após agora também a questão da pandemia, a gente vai ter que ter alguns critérios, né? Por exemplo, a gente recebia turma com 50 alunos, então, pelo que eu digo, mesmo pelo que eu estou, né, tendo contatos, mesmo que
abra, né, totalmente os museus, a gente vai ter que ter uma restrição em número, mas, né, o Covid, acho que vale a pena visitar. Aí, para as escolas, instituições de ensino, a gente pede realmente agendamento para podermos, assim, fazer a visita mediada e ter toda a condição de dar uma atenção especial, tá bom? Ok, muito obrigado, Lucimar. Poliana, muito obrigado pela sua participação. Acho que sim, foi brilhante todas as intervenções, né, de todos vocês, né? Espero que em outros momentos a gente poder bater mais um papo reto. É isso aí. Acho que esse momento foi extremamente esclarecedor, foi um momento que nos trouxe muito conhecimento, muita novidade, né? Acho que para todos nós. Rinaldo, foi bom te ouvir sobre essa questão do Basaglia, que eu estava mesmo em dúvida. Pela sua participação, né? E você, Lucimar, mais uma vez eu agradeço, né, pela sua disponibilidade, pela sua participação e pela forma como você recebe as pessoas lá no museu, de maneira tranquila, aberta para todos, né, que possam estar visitando. E fica aí o convite, né? Visitem o Museu da Loucura, em Barbacena. Amanhã está fazendo 25 anos, né? 24 anos, né? Parabéns aí para vocês de Barbacena e reafirmo, né, pelo menos na minha pesquisa, acho que Barbacena cumpriu uma função bem semelhante à de Nuremberg, né, de receber as pessoas. Obviamente que as pessoas que aí foram, eram o tratamento que receberam na época, mas creio que era o esforço dos trabalhadores da saúde mental, né? Estão de parabéns os trabalhadores da saúde mental, as pessoas com a formação que tinha, com a condição que tinha, com o recurso tecnológico de conhecimento que tinham na época, né? Vocês, Rinaldo e Poliana, estão de parabéns pelo trabalho que fazem hoje no CAPES, por essa questão de estar estudando, de estar investindo, acho que é fundamental, né, no conhecimento. Além disso, o Rinaldo aí na questão acadêmica, a Poliana também, né, de estar ensinando as pessoas, isso nos honra muito, né, e foi muito bom estar com você essa noite, com vocês dois, com você, Lucimar, mais uma vez agradeço, né, e assim que tiver a oportunidade, que a gente puder reunir aí novamente em Barbacena, quero estar levando o resultado do trabalho, né, da pesquisa que foi feita, né, acho que é uma contribuição mínima que eu posso fazer em agradecimento a vocês em relação a terem aberto o espaço, né, aberto todo o hospital com toda clareza para que as pessoas possam pesquisar. Isso é fundamental para que o conhecimento continue, né, sempre sendo produzido. Sim, sim. Só um último comentário também, né? Nós que agradecemos, porque eu acho que a história é isso, né? Pessoas que vêm trazer outros olhares e fazer uma pesquisa, então isso, quem ganha, acho que somos todos nós que não temos essa oportunidade de né, maiores informações e também, como você diz, pode até ter contradições, ou enfim, acho que o caminho é esse mesmo, né? Isso é importante, né? Que a gente precisa sempre avançar a ciência, né? O que eu fiz nesse momento, na hora que a Poliana vai lá pesquisar, que ela já está aí com o tema já posto aí, né, Lucimar? Já se propôs aí um tema, né? Então, na hora que ela for pesquisar, com certeza ela vai encontrar outras informações, né? Que é um material extremamente rico, é uma história das pessoas que lá estiveram, e uma história dos trabalhadores também, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente respeita muito, né, essa questão dos trabalhadores, das pessoas que se esforçaram e se doaram, porque não é fácil, aí vamos pensar quantitativamente, uma unidade aí, uma ala com 200 pessoas para 4 pessoas olharem, né? Não é fácil, a gente sabe disso, a gente que trabalha na saúde mental. O Lima Barreto falou isso, né, Rinaldo? Acho que ele descreve com clareza quando ele mostra aí um português. Eu achei fantástica essa fala dele. Ele fala assim: parece que esse português foi talhado para cuidar dos loucos. E o louco, aí ele fala dele, e eu, enquanto bebo, eu sou chato. Acho que o Lima Barreto ele traz isso para a gente. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado, grande abraço e espero, né, de novo, a gente poder se encontrar para mais um Papo Reto. É isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Um abraço.